Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma orientação empresarial online. E nesta noite nós teremos uma convidada especial que vai nos brindar com a sua visão sobre o negócio que nós desenvolvemos e que vai ser explicado. Nesta noite nós temos conexão com pessoas aqui de várias cidades do Brasil. Temos também gente da Venezuela que fala diretamente de Miami. Temos pessoas de Portugal também nessa noite participando desta reunião, desse evento. Nós teremos então uma apresentação que vai versar sobre a questão do empreendedorismo, a relação do empreendedorismo com a empresa Amway, e quem vai falar, quem vai se apresentar nessa noite é a Mariana Jang, que é uma pessoa que tem bastante experiência nesse tipo de negócio. Ela desenvolve esse negócio há algum tempo. E antes de chamá-la, eu vou fazer uma apresentação breve de como é a Mariana Jang. Ela nasceu na Coreia, mas vocês vão perceber que ela não tem sotaque nenhum. Ela é formada em letras aqui no Brasil, mas nunca atuou na área, ela sempre trabalhou no comércio. Ela tinha uma confecção com aproximadamente 100 funcionários. Ela estava cansada de trabalhar e, segundo ela, trabalhar e ganhar pouco. Então, ela começou a buscar negócio que pudesse dar um resultado financeiro melhor e ela conheceu a empresa chamada Amway. E que há muito... ela diz assim, já há muito tempo eu vivo do negócio Amway. Graças a esse negócio, hoje eu tenho um pouco mais de paz de espírito. E esse negócio da Amway está muito ligado à área do empreendedorismo, que é o network marketing. Então nós vamos chamar para falar com a gente a Mariana Jang. E eu peço, então, que vocês todos abram os microfones e vamos saudá-la com uma salva de palmas. Por favor, Mariana Jang. Mariana, bem-vinda! Bem-vinda, Mariana! Bem-vinda, Mariana! Obrigada! Nossa, esse negócio é maravilhoso, né? A recepção, assim, deixa a gente lá em cima. Mariana, né? Deixa eu dizer para você, a gente pede que você faça a sua apresentação hoje dividida em 3 partes. Na primeira parte, você fala um pouquinho sobre qual é a tua visão sobre o mercado, sobre a questão de emprego, essa possibilidade das pessoas empreenderem. Depois, você fala também sobre por que você resolveu empreender com essa empresa Amway. E depois você dê espaço para as pessoas perguntarem para você sobre esses temas. Tudo isso, no máximo, em 1 hora, Mariana. Acho que é possível, né? Com certeza. Então, vamos lá. Né? Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra muito grande de estar sempre participando da orientação de vocês. Agradeço muitíssimo o convite do Mário. Eu fico realmente muito honrada, né? Então, deixa eu ver. A gente chega numa idade que não consegue guardar tudo. Qual era mesmo a primeira parte? Por que eu empreender? A sua visão sobre o mercado e como está a questão do emprego e essa história de empreender. Certo. Bom, é o seguinte. Na minha visão, né, empreender, hoje em dia acho que é a melhor época para a gente empreender. Tá? Então, eu estava pesquisando um pouquinho para falar sobre isso, e nós temos hoje várias gerações
né? Começa com geração Boomer, geração X, Y, depois vem geração Z. E vocês sabiam que agora tem geração Alfa e Beta? Pois é, né? Geração Beta, nós já estamos na geração Beta. Geração Beta são aqueles que estão nascendo a partir desse ano, 2025. Né? A partir desse ano, já é chamado de geração Beta. Né? E tem a geração Alfa, que nasceram de 2010. Nós, a maioria aqui da sala, me parece que são de geração Baby Boomers e geração Y. A maioria e uma minoria geração Y. Tá? Então, eu estava fazendo uma pesquisa e o mercado tradicional busca muitos jovens de geração Z. Tá? E por quê? Porque eles são uma geração que tem muito a ver com nossa filosofia do negócio Amway, né? Mas, assim, cada dia mais eles passam no mercado. O mercado de trabalho em si exige colaboradores modernos, preparados, dinâmicos e também, assim, que sabem lidar com a diversidade. E essas pessoas são mais, assim, da geração que aceita esse tipo de desafio, é a geração Z, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o perfil do geração Baby Boomers, né? O comportamento do geração Baby Boomers, eles são mais, assim, vamos dizer, eles aceitam o trabalho duro, são mais fiéis, né? Ficam assim. E geração Y é aquela geração que diz assim, o comportamento deles é tipo assim, minha vida é intensa, mas é exatamente assim que eu quero, assim, desse jeito que eles gostam de viver, né? Mais intensos. E geração Y são pessoas que se interessam, assim, interessa-se quando você for interessante. Quer dizer, se você for interessante, eu serei interessante para você. Tá? Então, e a geração Z são, na verdade, exatamente a geração que a gente chama nativo digital, que é aqueles que já nasceram no mundo digital. Né? E agora, justamente por isso que eu penso que o mercado tradicional está buscando mais essa geração, porque o mundo já está, né, tecnológico, né, tá, mais assim, a gente se fala hoje mais inteligência artificial e tudo mais, né? E a geração Y é a geração que discute assim bem, discutir assim só não é suficiente, ele precisa botar a mão na massa. Então, vamos trabalhar. Então, essa é a geração Z. Tá? E depois vem a geração alfa e beta, que a gente vai conhecer ainda, né? Então, mas assim também, o que eu vejo, né? Assim, no meu conhecimento raso, pela vivência, eu vejo assim, hoje em dia, a maioria das empresas estão se automatizando, né? Automatizando. E empregos quase não há. Estão sumindo vários empregos, e vocês todos sabem disso. Mas também, por conta disso, está surgindo novas profissões que exatamente se encaixam para a geração Z. E as empresas, um dia assim, eu acho que foi Doug DeVos que disse assim, Doug DeVos não, Doug DeVos, ele um dia fez um comentário que na fazenda da acerola da Amway, a colheita é automatizada pela máquina, já não é mais feito coleta
colheita manual com funcionários, com ser humano. Mas nisso ele fez um comentário que me chamou a atenção e ficou na minha cabeça, é que eles optaram fazer isso justamente porque a mão de obra qualificada era difícil, o povo não queria trabalhar, né? Então, se ganhava salário, eles ficavam para gastar aquele salário e não vinham trabalhar. Então, acho que isso tudo está ocorrendo agora, porque as empresas precisam de mão de obra qualificada, porém, eles estão optando muito mais automatizar, por conta que, além de sair mais barato, é porque não está encontrando mão de obra qualificada para isso. Então, esse é o mercado tradicional, tá? Então, o que eu vejo é que nosso negócio, o nosso negócio Amway, é um empreendimento para todas essas gerações e as gerações que vão surgir, né? Isso que eu vejo, que não tem todas as gerações, indiferente do período, indiferente das características de cada geração, todos nós, desde sempre, né? Nós precisamos nos lavar, tá? Escovar dentes é uma coisa recente, mas, de qualquer maneira, a gente precisou lavar, a gente precisou se higienizar de alguma maneira, né? E hoje em dia isso está muito mais intenso, muito mais claro, né, que a gente tem que fazer isso, né? Limpar a casa, se fala muito em saúde e bem-estar, tudo isso se fala muito, e desde que nasce até morrer, nós vamos precisar de produtos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa beleza. Então, eu vejo dessa maneira, por que a Amway será que chamou a gente de empresário? Porque mudou o termo, né? Porque eu sou do tempo de dinossauro, né? Mais de quase 30 anos estou no negócio, né? Então, desde que eu entrei, a gente era distribuidor. Quando eu entrei, a gente era denominado de distribuidor. Depois passou, num tempo, eu não sei precisar o ano, mas a gente passou a ser empresário. Só que eu mesmo não tinha essa conotação, a importância dessa denominação. E eu vejo que as pessoas também não entenderam que nós somos empresários, que nós temos que nos comportar como empresários. E como é que os empresários se comportam? Empresários se comportam como dono de negócio, que sabe que tem que investir e que tem que tocar o negócio, e se não tocar, o negócio vai quebrar, né? Então, a gente tem que se comportar realmente como empresários, o perfil de empresário, tá? E aí, nesse sentido, né, a gente tem que tocar isso como negócio e fazer, se mostrar para as pessoas que isso é um negócio e que isso é um empreendimento rico, tá? Mesmo as pessoas que fazem negócio da Amway, eles não entenderam muito bem esse negócio assim. Não entenderam que isso é um negócio, não entenderam que tem que investir como negócio. E o nosso negócio, não sei se vocês concordam ou não, o nosso negócio está baseado no consumo de produto. E dentro desse conceito, a gente revende um pouco os produtos. Nós, do antigo, né? Vocês novos, isso não é novidade. Mas a gente que vem da linha que não precisa vender, e aí hoje em dia a gente tem que vender, isso assim trava um pouquinho a gente. É ou não é? Né? Entrar assim, com essa mentalidade de que a gente tem que vender, trava um pouquinho. Mas se a gente parar para pensar, todo negócio depende de venda.
todo negócio precisa de faturamento. E aqui não é diferente. Então, a gente tem que mudar esse conceito. E quando a gente vai abordar alguém, a gente tem que ensinar que a gente precisa vender. Mas que essa venda não é... A gente não sobrevive de venda. Isso é uma soma, isso é um acréscimo, isso é um complemento, isso é um lucro, isso é algo plus, algo a mais. Mas o verdadeiro, na minha opinião, acho que não é só na minha opinião, o verdadeiro negócio da Amway é baseado no consumo, sim. É baseado no consumo. A gente tem que trocar todos os produtos da nossa casa pelos produtos da Amway, sim, né? Não tem exceção. Isso para quem quiser construir um negócio, para quem considera isso como uma empresa, considera empreender e crescer dentro desse negócio. Para quem faz esse negócio para virar diamante ou algo mais, para ser grande, isso é inegociável. Trocar mercado, consumir todos os produtos, é inegociável. Né? Então, daí, a gente pega e vende algumas coisas para manter o faturamento. E o faturamento da Amway não é grandiosa. A gente não tem que faturar milhões. Nós temos que fazer 300 pontos. 300 pontos dá o quê? 5 mil reais? Gente, você já pensou numa empresa ter que faturar só 5 mil reais? Se for no negócio tradicional, faturar 5 mil reais está falido. Mas aqui, como a base não é de vendas, mas a sustentação vem do ensinar o consumo, né, ao grupo, a rede, né? Nosso negócio é marketing de rede. Então, marketing de rede e de consumo, e fazer esse pessoal conscientizar que nosso negócio é de consumo e a revenda um pouquinho. O próprio Rich DeVos, ele disse, né? A gente ajuda as pessoas, a gente faz a rede e ter um pouco de clientes, tipo, mínimo 30 pessoas de clientes para a gente tocar esse negócio. Hoje já mudou um pouquinho, né? Hoje já mudou um pouquinho. A gente precisa, sim, faturar, e é bom faturar, é bom ter um dinheiro a mais entrando, isso é muito gratificante. E nesse quesito, a gente pode abordar todas as pessoas de todas as gerações, e principalmente a gente precisa abordar a geração Z. Então, essa geração que está cada vez mais preparado para esses desafios, né? E também, olha, de acordo com a IBGE, a geração Z, que essa geração que a gente chama de geração Z, é aqueles que nasceram desde 1995 a 2012, eles correspondem a 1/5 da população brasileira. Tá? É um número bastante expressivo. Então, tem um mercado gigante para a gente trabalhar. Tá? E essa geração se destaca por ser a primeira a crescer em um mundo totalmente conectado à internet e com acesso constante a redes sociais e novas tecnologias. O que isso significa? Isso significa que essa geração tem a possibilidade de crescer muito mais rápido dentro desse negócio. E, consequentemente, se a gente fizer um trabalho legal com essa geração, a gente também vai crescer, porque nós somos uma rede, estamos interligados, né? Então, se eles crescerem, se a gente mostrar essa visão para essa jovem que já está na linha do que é a Amway, assim, nos valores da Amway, tá? Então, acho que existe a possibilidade de a gente crescer muito mais rápido por tabela, né? A gente tem a experiência,
A gente ensina para eles e eles têm a tecnologia. E eles têm a visão, a gente mostra a visão e os valores do nosso negócio. E por isso que esse negócio vai dar muito certo. Então, na minha visão, a gente precisa, sim, ir em busca dessa geração que nasceram desde 1995 a, então, 2012, que daria o quê? Qual a idade? Qual a faixa de idade? A faixa de idade seria, deixa eu ver, a faixa de idade de 25 anos, 18 a 25 anos, até 26, 30 anos, assim, 26 a 40 anos já entra para geração milênio, mas acho que dentro dessa faixa de 25 a 30 anos, acho que a gente pode já, assim, procurar nessa faixa de idade para fazer parte do nosso negócio, tá? Eu acho que isso vai dar muito certo, tá? E como eles são do tipo assim, botar a mão na massa, né? Então, se a gente mostrar os valores da Amway, é mais fácil trabalhar com eles, tá? Porque eles não buscam essa geração Z, não busca apenas um emprego, né? Apenas um emprego ou status social. Eles também se preocupam, assim, com encontrar empresas que ofereçam um emprego ou, né, um trabalho alinhado com seus objetivos, seus valores pessoais, e que tenha uma cultura participativa e que cuide de seus colaboradores e tudo isso. E o que é a Amway? A gente não entrega tudo isso? A gente entrega tudo isso, né? Eles querem a estabilidade financeira, e que negócio melhor do que esse negócio nosso para oferecer a estabilidade financeira, né? Então, eles podem fazer a carreira deles, né, e serem do que eles são. Aqui a gente não... Eles querem um emprego, um trabalho que permita que eles sejam o que eles são e que não imponha assim, o que a empresa tem que ser, o modelo da empresa. Então, eles querem ser mais livres, né? E eles querem trabalhar com prazer, né, com gosto, né? E que acredita no trabalho dele, que vale a pena no que ele faz. Então eu acho que a Amway se encaixa perfeitamente para esse tipo de pessoas, tá? Então, eles buscam autonomia, crescimento pessoal, profissional. E eu vejo isso e a Amway é perfeito para eles, né? Então, também se preocupa com sustentabilidade, saúde, tecnologia. E vocês repararam que na Amway, depois que entraram a terceira geração, a Amway está mais tecnológico, né? Está mais tecnológico, tá? E eles se preocupam com saúde mental, tudo isso aí, tá? Então, eu acho que nós também devemos sair um pouco, né, e buscar gente nova, buscar gente dessa geração Z. Tá? E aí, a próxima visão... Você já falou um monte de coisa aí. Ah, Você já explicou. Eu ia perguntar por que você resolveu empreender com a Emo, e acho que você quer falar um pouquinho mais? Por não, quê? então, na verdade, quando eu comecei, eu não comecei por todas essas razões. Eu comecei porque eu queria ganhar dinheiro. E eu acho que a maioria entra por essa razão, né? E aí, no decorrer do negócio, por eu não ter desistido,
porque poderia ter desistido, porque o negócio da Amway, na época que eu comecei, o negócio do dinheiro não vem tão rápido assim, não veio tão rápido assim como agora, tá? Agora, essa nova geração que começar, eles conseguem crescer bem mais rápido, conseguem ganhar dinheiro bem mais rápido, é só a gente mostrar essa possibilidade, eles conseguem fazer isso, tá? Então, quando eu comecei, eu queria ganhar dinheiro, né? Queria, mas eu nem tinha ideia que podia ganhar muito dinheiro. Na verdade, eu queria ganhar um pouco mais de dinheiro do que eu estava ganhando, para me ajudar, porque estava apertado. Então, qualquer coisa que viesse para mim já valia. E eu sempre falo, eu dou graças a Deus. Olha, realmente, Deus ouviu minha oração, meus pedidos. Eu nem era católica, nem era... Estou falando de Deus, mas eu sempre pedi para o Deus que pudesse me dar um negócio, que me desse um negócio que eu podia ganhar muito mais dinheiro do que eu podia gastar, porque eu estava realmente cansada de trabalhar muito e ganhar pouco, né? E aí sempre falei assim, Senhor, me mostra um negócio que eu possa ganhar muito mais dinheiro do que eu posso gastar, né? E eu vivia repetindo isto, né? Principalmente nas horas de desespero. E aí Deus me atendeu, só que não do jeito que eu queria, né? Eu queria que ele me desse um pacotão de dinheiro, mas não apareceu. Ele, né, mais tarde assim, aí apareceu esse negócio e eu agarrei, porque o que me chamou a atenção nesse negócio é que a pessoa que me mostrou o negócio, ele disse que se eu fizesse esse negócio, eu poderia ter uma renda vitalícia, crescente e hereditária. Não é todo mundo que não é isso que todo mundo quer. Eu penso que todo mundo quer uma renda vitalícia, né? Mesmo que não precise, mesmo que não trabalhe, dinheiro entrando na conta. Porque eu não queria para o resto da minha vida ficar trabalhando com confecção, me estressando com gente, com funcionários, com fisco, com isso, ação trabalhista. Sabe, eu não queria nada, não queria viver disso para o resto da vida. E se tivesse um negócio que eu podia assim, ganhar e podia parar de trabalhar e continuar ganhando, era o que eu queria. Talento especial eu não tinha. Eu não sei cantar, apesar de querer, né, gostar de querer ser cantora, cantar, mas eu não tinha esse talento, não tinha talento para ser escritor, não tinha talento, não era bonita para virar modelo ou, né, estrela de cinema, nada disso, eu não tinha nada dessas coisas. Então, aqui eu vi uma oportunidade de eu poder ganhar uma renda desse tipo, eu falei, é aqui que eu fico, né? E eu comecei, só que não foi fácil. Não foi fácil por conta que a gente tem que mudar paradigmas, mudança de crenças, tudo isto para poder desenvolver esse negócio, porque isso daqui, a gente tem que saber uma coisa, a gente tem que, seja lá, seja lá como for, se você quer ser bem-sucedido, né, precisa ser bem-sucedido antes de ser bem-sucedido. Se você quer ser milionário, você tem que ser milionário antes de ter dinheiro. Então, a gente não ouviu falar, você tem que ser diamante antes do PIN? Então, a gente tem que ser primeiro. E essa é a dificuldade, tá? A gente quer ter primeiro para ser, só que não existe. A gente tem que entender isso, a gente tem que ser primeiro para vir as coisas, que a gente cria primeiro por dentro para depois aparecer externamente. Isso tem que ficar bem claro, e é essa que eu estou entendendo agora, né? Foi difícil, eu queria ter primeiro, eu ouvi essa coisa de ser, fazer e ter, não tava entendendo esse conceito, para mim estava errado, para mim era ter, fazer e ser. Então, com o tempo, fui aprendendo, tá? E aí, agora,
eu estou mudando. Então, por que a emo é mais complicado, mais difícil? Porque exatamente ele prepara ele prepara para a gente ser primeiro para ter, tá? E aí as pessoas têm pressa, né? Não quer ser primeiro, quer ter primeiro, aí não tem, e aí começa a ir desistindo ou não continua. Essa é a razão, tá? Mas mais uma coisa é certo, quando a gente aprende a ser primeiro, o que a gente recebe é permanente. Aí que vem a renda vitalícia, né? Então, esse conceito, isso que tem que ficar bem claro e começar a praticar isso, né? Senão, a gente não vai ter resultado e vai ficar patinando e achando por que eu não consigo, o outro consegue porque eu não consigo, o outro conseguiu porque conseguiu ser primeiro, né? Então, a gente tem assim, a gente tem que ser, né? A gente é primeiro, né? Então, fica bem claro isso para vocês, tá? O que tem que ser, né? Ah, eu não tenho dinheiro agora, como é que eu vou me sentir rica? Sinta rica com o que tem, né? Vibra com o que tem. Essa é a razão, essa é a questão, né? É que a gente todo é energia, nós somos feitos de energia e a gente vibra o tempo todo e a gente tem que alinhar, tá? Alinhar o nosso pensamento, o que a gente emana, tem que alinhar com o nosso sentimento, né? Tem que estar assim, vibrando na mesma frequência, tá? Para a coisa virar, para a gente ser, para a gente conquistar. Porque senão, eu posso desejar 1000 anos, e acho que por isso que eu ainda não sou, mas vou ser, porque aprendi, né? 1000 anos querendo ser diamante, mas se você não sente diamante, você não sente que é diamante, você não vai chegar nunca, né? Então tem que se comportar, tem que se sentir como diamante. E como é que eu faço isso? Veja como é que diamante se comporta, como é que ela vive, se sinta igual, tá? Não sei se está fazendo sentido, se estou falando coisa estranha, mas é esse mesmo, o caminho é esse, tá? Estou aberto para perguntas. Obrigado, Mariana. Pessoal, vamos abrir os microfones e vamos aplaudir essa apresentação maravilhosa que nós estamos tendo hoje à noite aqui. Vamos lá. Muito obrigado, Mariana. Parabéns, Mariana. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado vocês. Vamos preparando as perguntas aí, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Mariana. A Mariana, ela fala que ela é bonita. Ela é bonita, sim. Ela é uma pessoa maravilhosa, simpática. E, olha, ela é boa de vendas e ela imagina só, ela liderava uma empresa de 100 funcionários. Ela me falou um dia que todo dia tinha problema. Não tinha um dia que não tinha problema. Ela não aguentava mais. E hoje, ela lidera uma rede que, se eu falar que tem 10.000 pessoas, eu acho que é pouco. Ela tem uma rede, ela tem 3 diamantes na rede dela. É uma rede muito grande. E ela está toda feliz aí. Olha como as coisas mudam. Esse negócio da Ema deve ser muito bom mesmo, hein? Puxa vida. Temos gente já fazendo pergunta ou não? Deixa eu ver. Eu não estou vendo aí. Se vocês demorarem... pronto. William, de Guaratinguetá, levantou a mão e ele vai fazer pergunta para você, Mariana. Tá bom. Boa noite, Mariana. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer essa apresentação, essas dicas, né? E de graça. De graça. Né? Isso aqui é bacana. É grátis. É valoroso demais. Eu gostaria de
de perguntar para você o seguinte: demorou muito tempo para você... porque nesse negócio a gente começa todo mundo do zero, né? Para você ter o resultado que você tem hoje, demorou muito. O que é importante e o que é importante, o que fez sentido para você? O que você pode dizer para a gente? O que a gente tem que fazer para poder alavancar o nosso próprio negócio? Tem que promover, tem que promover o quê? Livros, leitura de livros, estar nos eventos, participar nesse tipo de evento que está aqui, que é a gente tem que estar participando também, né? E se doando, participar da convenção, dos seminários, o que tem que fazer e quando que começou isso? Quando que surgiu isso na sua cabeça que você tinha necessidade, eu tenho que fazer isso? Porque teve uma pessoa antes aqui, que era um líder também, e ele diz assim, pode até acontecer isso sem ler livros, sem promover, sem fazer evento, mas é muito difícil. Você concorda com isso? Eu queria a sua opinião a respeito disso. Olha, eu até concordo, tá? Porque o que dá resultado no negócio da Emory, na verdade, não é ler livros, ouvir áudios, isso é uma coisa para nosso conhecimento. O que dá resultado é o trabalho, é a ação, mostrar o plano, fazer a venda, a demonstração, sabe? Falar do plano para todo mundo, isso gera resultado, sim. Porém, sabe aquela história da pessoa ganhar na loteria e perder em 5 anos? Porque a mente dele não mudou. Ele ganhou dinheiro, mas a mente dele continua pobre, né? Então, o que o sistema educativo faz? O sistema educativo faz com que mude a mentalidade das pessoas. Por isso que é fundamental a gente estar conectado no programa educativo, tá? E o que eu vejo dentro da Emory é exatamente a diferença de outros, como eu disse antes, né? Prepara a gente ser uma pessoa bem-sucedida. Então, o programa educativo é essencial, tá? Estar nas convenções, ouvir áudios, ler livros e estar nos seminários, isso é para quem quer crescer, é inegociável também. Mas se a pessoa fica só indo, só cresce na mentalidade e não age, ele só vai ficar, não vai ter resultado também. Ele só vai ficar com obesidade mental, né? Então, a gente precisa estar nos eventos e ouvir para aprender, para a gente se conectar. Por quê? Porque para mudar as nossas crenças, nossos paradigmas, porque esses eventos, esse programa educativo, ela faz exatamente isso, só que por que a gente tem que estar sempre indo? Porque a gente regride, a gente volta para trás, né? Então, a gente precisa estar sempre, sabe? A gente dá 2 passos para frente e 1 passo para trás. 2 passos para frente e 1 passo para trás. Então, sempre a gente está regredindo. Por isso que a gente precisa estar repetindo, né? A repetição até a gente formar uma nova sinapse neural para criar uma crença fortalecedora, né? Criar uma crença positiva e eliminar a crença negativa que a gente veio carregando desde que a gente nasceu, né? Quando a gente cresceu com essas crenças limitantes dos pais, da família, da escola, da igreja. Se a gente lê o livro... eu esqueço aquele livro... Madu, qual que é o título mesmo da entrevista com o diabo? Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo. Olha, se vocês lerem esse livro, é sensacional. Sabe, o diabo,
É uma forma assim, muito inteligente de a gente conhecer a entrevista com o diabo. O diabo é a gente mesmo, tá? Das nossas crenças negativas, formadas, né? E está errado isso? Não, cada um tem os seus, tá? Então, o livro que a gente lê, os livros que a gente lê, os seminários, convenção, os áudios, tudo isso faz a gente mudar essa mentalidade, fortalecer as novas crenças e também a gente reconectar, né, de energia, porque a gente a gente é bateria. A gente é bateria, tá? A gente vai numa convenção, a gente tem uma carga de energia enorme e vai descarregando ao longo do tempo. Quanto mais você trabalha lá fora, mais descarrega mais rápido. Mesma coisa, o celular, né? Você carrega o celular e se você usa mais tempo o celular, mais rápido gasta a bateria. Então, se você sai da convenção e fala com as pessoas e ouve não, né? Você se descarrega rapidinho. E para que serve o áudio? Para a gente reconectar, para a gente recarregar de energia, né? O livro é do Napoleão Hill, é muito bom. Se puderem ler, leiam, porque é muito interessante. Da forma que ele... Tenho aqui o livro. A pergunta olha aí, né? A pergunta do William, a primeira parte da pergunta do William, você não respondeu ainda. Quanto tempo demorou para você para chegar num nível de financeiro legal? Olha, muito tempo. Muito tempo. Eu vou dizer, uns 15 anos. Quando eu virei esmeralda, tá? E aí a gente fica a pergunta, né? Por que eu não cresço? Por que eu não cresço? E aí dá vontade de desistir, né? A gente dá vontade de desistir, a gente pensa que isso não dá certo, isso não funciona. Mas quem não funciona não é o negócio, porque o negócio funciona independente de nós. Então, se funcionou bem, rapidinho para uns, tá? É porque funciona. Se não funciona, se eu demorei, é porque eu que não funcionei direito. Então, se não funciona, não é o negócio. As pessoas apontam para o negócio, para a Amway. Mas a gente tem que apontar para a gente mesmo. A gente que tem problema de maus hábitos, né? Eu vou falar de crenças mesmo, essas crenças que nos atrapalham, né? Quais as crenças que você tem? Isso que a gente tem que limpar para a gente fazer esse negócio. Eu falo, assim, didática, a técnica é muito boa, tá? Mas para a gente fazer esse negócio só com técnica, não dá, tá? Porque a parte emocional é 95%. E parte técnica, só 5%. Você tem que resolver a sua parte emocional para poder fazer o negócio, né? Para ter sucesso, resultado no negócio. Então, isso para cada um é diferente. Tem gente que tem autoestima lá em cima. Eu tinha autoestima lá abaixo do chão, né? Alcançando o centro da Terra, né? E eu precisei me resgatar. E esse tempo levou 15 anos. Aliás, está levando ainda, né? Porque não está 100%. A gente vai aprimorando, vai aprendendo, né? Então, e aí, nesse período, eu percebi por que as pessoas desistem. Não tem por que desistir, porque você vai escovar os dentes para o resto da vida, você vai lavar roupa, limpar a casa, tomar suplemento, vai cuidar da saúde de beleza para o resto da vida. Se não está dando certo, não tá gostando, não tem por que desistir. Continua usando os produtos e vai fazendo no seu tempo. Uma hora você vai fazer um clique. E aí você vai. Né? Uma hora a gente vai fazer um clique, é só continuar. Né? Então, eu levei esse tempo e vou levar mais um tempinho, acho que talvez para chegar a diamante, porque se eu tivesse conseguido limpar tudo, eu já era diamante já, né? Então, como ainda não sou, porque ainda tem muita coisa para trabalhar ainda, né? Mas é isso, 95% é emocional e a gente tem que
tem que limpar essas crenças, a gente tem que cuidar do nosso emocional, tá? Obrigado, Mariana. Vamos ver aqui, a Sônia Reis quer fazer uma pergunta para você, lá de Jundiaí. Muito obrigada, Mário, Mariana, parabéns. Oi, Sônia, quanto tempo? Nossa, nem fala. Primeiro, prazer em revê-la, né? Igualmente. Suas palestras são sempre incríveis, maravilhosas, você é muito preparada. Então, você falou para a gente da geração Y e também de você ser primeiro, né? Você acredita que essa geração Y entende o que é ser primeiro, ou seja, de você poder ajudar as pessoas, ou é uma geração mais egoísta, né? É geração Z, tá? Eu falei assim, a gente tem que recrutar mais pessoas do geração Z. Tá, eu entendi que era Y, anotei aqui Y. Tá, e você acha que eles estão preparados para o ser? Porque, tudo bem, eles são os ideais, porque já tem a tecnologia, um pouco da tecnologia na mão, eles entendem que precisam trabalhar, pôr a mão na massa, diferença da geração que vem depois, né? Que quer tudo na mão. Você acredita que eles estão preparados também para entender o ser primeiro? Eu acho que eles vão entender muito mais rápido do que a gente. Tá. A gente tem muito mais crenças, né, limitadoras do que eles. Eles são mais... eles falam o que sentem, eles são mais autênticos do que nós. Nós fomos... A nossa geração, vamos dizer, foi criada muito mais reprimida, né? Então, acho que essa geração, se a gente mostrar, eu acho que é mais rápido de entender. Aliás, de tudo é mais rápido. Menos paradigmas, será isso? Oi? Menos paradigmas. Menos paradigmas. Além disso, eles são mais jovens, né? E mais jovens e acho que vivem numa época que é mais liberal. Eu vejo pela minha filha, não é Z, mas por isso existe o conflito de gerações. A gente cresceu de um jeito e os nossos filhos, tá, né, muito rápido. Então, eu vejo eles são mais autênticos, mais verdadeiros, fala assim o que sente, não fica reprimindo que igual a gente, né? Então, eu acho que eles entenderiam muito mais rápido. Tá? Acho que tem menos minhoca na cabeça. Ótimo, obrigada, Mariana, você é sempre fantástica. E aí, quem mais quer fazer pergunta para Mariana? Você tem uma pergunta, Luísa, ou não? Eu mostrei o livro porque é lindo este livro. Sim. A Luísa ela é platina na Venezuela e mora lá ela é doutora em química. Ai, que legal! Ela está nos Estados Unidos atualmente. Sim. Bacana. Sim. Parabéns, gostei muito. Pode falar espanhol que eu entendo. Ela entende espanhol, ela tem que aprender. Ela aprendeu. Me gostou muito a sua apresentação, verdade? Graças. Eu preciso aprender a falar espanhol, mas entender eu entendo. Quer falar, Matu? Eu? Não, já falo, daqui a pouco eu vou falar com ela na leitura. Tá bom. Tem alguma pergunta da Bahia aí ou não? Hã? Tem alguém da Bahia aí querendo perguntar? Bahia. Cadê o baiano? Maria Lúcia levantou a mão. Maria Lúcia, ela é nutricionista, né? Mas só que ela aposentou a nutrição. Ela agora está vendendo imóveis lá em Santo André, naquela região lá maravilhosa. Fala, Maria Lúcia.
Olá, Mariana. Olá, Muito bom Lúcia. te ver. Muito obrigada pela sua apresentação. Saudades, né? Saudades. É muito bom ter você no coração. Mariana, eu sei que você tem uma rede linda, uma rede assim maravilhosa, muito grande, né? E como o Mário disse, 3 diamantes, né? E muitos outros líderes na sua rede, né? A pergunta que eu te faço é eu sei que você tem esse coração de que a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer ver as pessoas melhor. Mas você de fato viu, né? Qual é a emoção, né, de você ver que você conseguiu ajudar muitas famílias a ser livre, a realizar os sonhos dela? Teve algum momento que isso foi muito forte assim para você? Olha, Lúcia, com toda a sinceridade, eu vou falar uma coisa, né? Apesar de eu ter uma rede bem grande, e acho que isso é vantagem de ter um negócio de marketing de rede, né? Porque eu não atuei em todos eles, né? Então, acho que você deve saber, não é que deve saber, mas assim, eu quero que você saiba que através de eu fiquei. Bom, meu líder quer dizer, meu líder, o meu downline, tá? A rede dele embaixo todinho é Dorival e Marcela, tá? Então, quando ele se qualificou, quando eu cheguei à prata, no mês seguinte ele chegou à prata também, tá? E aí nunca paramos. E, para falar a verdade, nesse momento eu não gostei, porque eu tinha a sensação que ele estava tirando de mim. E isso passa com todo mundo. Mas com o tempo você vai saber que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? De ter um downline que segue os seus passos. Naquele momento pode até ser, tá? Porque para mim manter qualificação de prata com um abaixo já sem muito lateral, eu tive que ralar muito para fazer a minha lateral. Mas graças a essa linha, ele trabalhou praticamente sozinho para fazer essa rede. Mas aí apareceu gente lá na profundidade, através de um, de outro, apareceram as 3 diamantes. Tá? Mas, assim, eu mesma não cheguei a trabalhar muito com elas, porque elas já eram líderes e trabalhavam sozinhas. Essa é a grande vantagem de marketing de rede. Tá? Agora, as 2 linhas laterais, sim, né? Então, se você quer saber como que foi a emoção, é como você vê seu filho realizado e você se realizar junto. Tá? Essa é a alegria. Tá? Então, você ouve falar que a gente vê os outros se qualificar, a gente fica mais feliz do que a nossa própria qualificação, essa é a verdade. Tá? Porque quando você vê a qualificação de chegar à platina, automaticamente você está crescendo também. Né? Então, por tabela você está crescendo. Então, por isso que acho que a gente não liga muito para a gente quer, sabe, que o outro qualifique, que cresça, e a felicidade acho que a felicidade de ver seu downline crescer por um trabalho que você fez, né, trabalhando, tá? E você vê o resultado disso, acho que essa alegria é inexplicável, assim, é muito explosivo, é muito bom, é muito bom. Você vai sentir isso. Tá? Tem que trabalhar. Muito obrigada. Tem que trabalhar. Mário está sem áudio, Mário. Está aqui aparecendo que o Mário Bezerra está levantando a mão, mas o Mário Bezerra que está levantando a mão é o Mário Bezerra clone, que ele usa a minha senha para abrir a sala.
É o Natan Guterman que quer fazer uma pergunta para você, diretamente de Brasília. Fala, Natan. Não, ele não está em Brasília, ele está no Rio de Janeiro. Está vendo como esse negócio aqui é internacional? Internacional. Tem até cidade fora do Brasil chamada Rio de Janeiro. Internacional. Fala, Natan. Mariana, Sim, Natan. nossa, a gente se encontra muito, né? Nas pré-convenções, né? É uma maravilha. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero me lembrar de uma coisa que, pelo menos aconteceu na nossa época, assim, que a gente entrou lá nos anos 90, quando um downline nosso ganhava um PIN, fosse qual fosse o PIN, o prazer que a gente tem de colocar o PIN lá na roupa da pessoa, a pessoa não sabe nem exatamente o que é isso, mas para a gente tem um significado maravilhoso. Você poderia contar uma experiência sua que te marcou muito em colocar o PIN em alguém? Por favor. Ah, Natan, mas essa experiência, toda vez que você vai colocar um PIN novo, agora a gente não coloca muito mais o PIN, né? No prata, platina, a Emoi que está dando, né? Mas toda vez que a gente vai colocar até o PIN de 3%, é uma emoção grande, não é? Antigamente, eu tenho ainda um monte de PIN de 3%, 5%, né, de 9%. Hoje em dia não tem mais esse PIN de 3, 6, 9%, né? Mas eu ainda tenho um monte. Além dos meus, eu comprei para colocar, né? É uma alegria. E de quem recebe, nem sabe o que é, mas vai por tabela, alegria por tabela, né? Mas é muito legal. Então, ajude bastante. Gente, pelo menos vocês que eu conheço, a Lúcia, você, a Ana, a Sônia, Edmilson, ó, para de ficar aí chocando, vamos embora, né? Vamos trabalhar, vocês estão aí sempre fazendo esses lives, tal, né? Mas põe a mão na massa, né? Veja o que está te impedindo de fazer o trabalho. Como eu falei, conhecimento bastante a gente tem, né? Então, a gente tem que sair mesmo para colocar a mão na massa, mostrar o plano, tá? E tira esse ego da cabeça, essa vergonha, né? Esse medo. Medo vai com medo. A preguiça. Né? A preguiça, tudo isso, sabe o que é? É crença limitante que a gente tem, né? É crença limitante que a gente carrega, por isso que a gente não vai, tá? Então, tem que trabalhar isto, tem que limpar isto, e a gente só limpa no momento que a gente faz as coisas, tá? Isso assim, por que a gente não vai? Por que a gente não cresce por conta disso aqui? Porque o nosso subconsciente, ele conhece muito bem a gente, sabe todos os medos que a gente tem, sabe todas as vergonhas que a gente sente, ele conhece muito bem a gente. E aquilo é nossa zona de conforto. E quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, esse subconsciente vem e buzina. Fala assim, opa, você está saindo da zona do conforto aí, volta para trás. Né? E aí a gente acaba fazendo isto. A gente quer sair para mostrar o plano, aí depois vem o medo, a vergonha, a preguiça, e a gente fica, ai meu Deus do céu, e fica enrolando e não sai. Aí chega mais tarde e fala, agora está tarde, não vou. Aí o subconsciente fala assim, yes, eu consegui salvar ele, né? Mas se você se determina, fala assim, eu vou sair, e subconsciente te puxa, mas você sai assim mesmo, faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, o seu subconsciente entende que você quer fazer. E depois começa a te ajudar a fazer. Isso, sabe como é que eles chamam? Isso, assim, aquele que eles falam assim, os diamantes que falam assim, o universo conspira a seu favor, né? Então, aí
é o universo. O universo é seu subconsciente. Quando você fala, quando você né, determina que eu vou fazer e faz, o subconsciente, o universo fala assim, esse falou que faz e fez, falou que faz e fez. Então, da próxima vez que ele falar que vai fazer, ele vai fazer. Então, deixa ajudar a conspirar a favor, né? E aí as coisas começam a acontecer. A gente não ouve história assim? A pessoa se determinou chegar a tal nível, e aí em 3 meses chega, né? Isso porque isso que é milagre, né? A gente faz o que tem que fazer. O Andrés Lara fala da determinação, né? Muitos falam isso. Então, quando a gente se propõe a fazer e faz uma vez, contra a vontade, contra a preguiça, contra a vergonha, contra medo, faz, apesar de tudo isso, a gente faz, aí é inevitável, vai acontecer. Então, vamos, gente, eu também estou no mesmo lugar, eu quero mudar, sair do lugar, vamos lá, né? Chega de ficar só participando, vamos crescer, né? Eu quero ver da próxima vez vocês falarem assim, eu mudei de nível, né? Cresci, consegui mostrar, tá? A gente podia marcar, né, Mariana, uma nova apresentação e aí todo mundo ter, inclusive você, um PIN mais alto. Já imaginou? Pois é, então, né? Fantástico, fantástico. Né? Fala do faturamento, eu consegui aumentar o faturamento, sabe? Uma mudança, sabe? Uma mudança. É uma mudança. Aí fica só nesse lero, é muito bom, tal, mas e o resultado que é bom? Cadê? Cadê o resultado que é muito bom? Né? Então tá bom, gente. Tá todo mundo com a orelha lá embaixo, né? Depois do... Sabe? Depois dos puxões. Pelos puxãozinhos na orelha, tá todo mundo com a orelha lá embaixo. Obrigado, Mariana. Foi uma noite maravilhosa, cheia de informação e de conselhos e orientação. Eu peço uma nova salva de palmas para Mariana, abre o microfone, uma nova salva de palmas. Gratidão, Mariana. Sucesso para nós, gente. Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado pelo puxão de orelha. Boa noite. Agradecendo a Mariana. Tchau, tchau. Vamos nos despedindo, dizendo boa noite e Boa noite. se encontra na próxima segunda-feira. Valeu, até a próxima. Go Diamond. Boa noite. Go Diamond. Deus abençoe. Go Diamond. Deus abençoe a todo mundo. É isso aí. Todo mundo aí, ninguém quer sair, ó, tá vendo?